assume a liderança com quebra de jejum do Vitor Roque, Flávio. Que a gente falava muito, o Vitor Roque já estava 12 jogos sem marcar. E ontem, numa falha bizarra ali do Hugo Moura, né, jogador do Vasco. O Palmeiras está daquele jeitão. O Verdão não para. Vamos reagir aí a mais um vídeo do Pilhado falando sobre o Palmeiras. Quero convocar a torcida do Palmeiras para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, a sua opinião, compartilhar esse vídeo, essa live, tá bom? E vem comigo que a gente vai reagir a essa informação aí com o Pilhado aqui na Jovem Pan Esportes. O Estevão rouba a bola e passa pro gol do Vitor Roque. É um gol, né, Flávio, que ele pode representar muito mais do que isso. Ele pode ser a volta da confiança pro Vitor Roque, que foi o jogador mais caro do futebol brasileiro, 25 milhões e 500 mil euros que ele custou ao Palmeiras, Flávio Prado. Isso é verdade. O jogador, principalmente o fazedor de gols, ele precisa muito de gols. Quando ele não faz gol, ele perde a segurança, ele perde a confiança. A gente lembra do hoje recordista do século no Corinthians, o Yuri Alberto, há 6 meses, motivo de chacota. O cara era motivo de meme, a torcida batendo nele de toda forma, a imprensa e tal. Ele teve até que parar em psicólogo para poder se recuperar, porque não saía gol. E aí quando sai gol, é só você olhar, ele chuta todas, ele acredita todas. Ontem o Caio Jorge, no jogo do Flamengo, ele entrava na área e metia porrada, confiança, fez um gol, outra bola bateu na trave e tal. E o Vitor Roque, ele estava sem essa confiança, claramente. Não sai gol, o cara, o artilheiro vive de gol, né? O artilheiro tem que fazer. Quando ele faz gol, ele tá super confiante. Não importa se ele é bom, se ele é ruim, se ele é médio. O artilheiro, o cara que é contratado para fazer gol, tem que fazer gol. Se ele não fizer, ele perde a confiança. O Vitor Roque já estava nesse limite aí. Se ele tá no time um pouco mais agitado que o Palmeiras ele é muito tranquilo com relação a essa coisa de rede social e tal, eles não se deixam intimidar muito por isso. Mas se ele tá num time mais sensível à rede social, ele já estaria com problema, talvez até tivesse saído do time. Felizmente, ele continuou no time, fez o gol e acho que agora, depois que faz o primeiro gol, volta a confiança, e voltando a confiança, ele deve render aquilo que custou, né? Não sei exatamente em que nível, mas ele vai render mais do que vem rendendo. Ele é bom jogador, ele é um fazedor de gols. Já vinha com problema quando jogou no Barcelona, quando jogou em Sevilha, no Betis, quer dizer, ele já vinha com esse problema de não fazer gol. E aí, de repente, começa assim no Palmeiras também, mas acho que agora, com esse gol, a coisa deve mudar e deve mudar favoravelmente a ele. Vamp, você sempre foi um cara que defendeu muito o Vitor Roque, né? Até quando a gente falava aqui na mesa que a passagem dele pela Europa tinha sido uma frustração, tinha sido decepcionante, você falava, não acho não, é muito novo. Só que a gente dizia que ele foi e voltou, né? Passou pelo Barcelona, passou pelo Betis e voltou para o Brasil. Esse gol, Vamp, qual a importância que você acha desse gol para um jogador com a idade do Vitor Roque, ainda jovem, se eu não me engano, 21 anos, que voltou da Europa com uma pressão muito grande por ser a maior contratação da história do futebol brasileiro, 25 milhões e 500 mil euros, né? Porque hoje o Brasil pode disputar com o futebol europeu. O que isso pode significar para o Vitor Roque, Ivan? Vale muito, você que já jogou bola e já viu muito atacante, um gol, às vezes, desencana totalmente para o cara desleixar num clube grande aqui no Brasil. Como a gente estava falando também do Gabigol, né? De repente volta um ânimo lá, volta a confiança, né? O Vitor Roque ontem mesmo, o Vasco estava jogando errado, o Estevão deu passe para ele. Logo, de repente, ele pode estar fazendo dupla de ataque com o Paulinho, né? Veio contratado para isso, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Você não pode jogar fora um atleta de 20 anos, 21 anos, né? Um jogador promissor. Né? O Palmeiras até compra, eu acho que nem o Bruno fala, para jogar por muito tempo. Ou se achar uma proposta milionária para vender para o mundo árabe e de repente queimar, torrar, vender ele. Mas dá confiança sim, precisar, você vê que todo mundo vai abraçar ele, todo mundo abraça, comemora, todo mundo torcendo por ele. O Abel também falou na coletiva,
muito bem sobre o Giai também, que todo mundo cobrava e tudo. Porque aqui tá muito assim, tá 8,80, né? É tudo a 1.000. O cara chegou, não tem nem 2 meses de Palmeiras. De repente é cobrado pelo valor que foi, a culpa não é dele. Compraram ele. Eu acho que a cifra também é muito alta. Normalmente a gente vende por 25 milhões, 20 milhões de euros. Mas com a chegada das Bet no Brasil, esse patrocínio aí nas camisas, o Palmeiras é um clube hoje que tem aquilo que eu falo, não é banco para guardar dinheiro. Vive bem, mantém suas contas em dias, tudo. E aí tem essa oportunidade de comprar o Vitor Roque por 25, o Paulinho por 20. E assim sucessivamente, o Flaco Lopes por 10. Lá o outro lá, por 12, Bruno, como é? 14, né? Facundo Torres. E mais gente ali, né? É o que me vem na cabeça agora. Então é muito cobrado por causa disso, pelo valor. Mas só tem 20 anos, um pouco de paciência. Tem muita coisa ainda na carreira do Vitor Roque. E sobre o Vitor Roque, esse fator de ser um dos substitutos, né? Aí do Estevão, ele deu uma declaração ontem, Bruno Prado, falando do alívio, né, dele por esse gol. E eu acho legal a gente mostrar, porque claro que tinha uma cobrança grande. É o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. E o Vitor Roque, ele disse o seguinte, abrindo aspas para ele: é uma sensação de alívio. Venho buscando esse gol há bastante tempo, desde quando estreiei. Muito feliz. Quero agradecer ao staff do Palmeiras e aos jogadores que me ajudaram nessa batalha. Atacante vive de gols. Eu vinha a alguns jogos sem marcar. Vinha me cobrando bastante, trabalhando dia após dia. Graças a Deus agora eu pude fazer o gol. Agradeço aos meus companheiros e ao professor Abel Ferreira, que me ajudou bastante. Ou seja, mais uma vez a gente vendo esse papel do Abel, né, Bruno? De recuperar jogador. Ele comprou o barulho do Vitor Roque, mas você vê, é um garoto de 21 anos, e depois do Bruno já quero até escutar o Vamp também, nem precisa devolver para mim, porque o Vamp sempre falou isso, mas só ele ter falado é uma sensação de alívio para começar a declaração dele, mostra a pressão que esse moleque já estava sentindo, né, o Bruno Prado? E talvez uma pressão mais dele mesmo, assim, ele com ele mesmo, porque ele é todo mundo tem uma expectativa, ele é um garoto que surgiu fazendo gols desde muito novo, e claro que quando ele vai para o Barcelona, qual é o sonho dele? Eu vou fazer uma carreira aqui, vou jogar uma Champions League, vou jogar com o Real Madrid, vou ser um grande jogador aí no futebol mundial. Não deu certo, acho até que ele se precipitou ali na saída, ele podia ter esperado, fica mais um pouquinho, era natural que ele tivesse pouco espaço, até porque ele chega no meio da temporada com um time que estava ali já jogando, na posição dele tem um Lewandowski, mas enfim, foi lá, não foi o que ele esperava, tá de volta, um investimento alto do clube, então acho que ele mesmo se cobra em relação a isso, né, a fazer gols, e esse gol deve deixar o Vitor Roque bem mais tranquilo. O Palmeiras realmente ele tem mais paciência, e aí é mérito do Abel e da direção do clube, porque também a direção do clube não fica colocando a cabeça do Abel toda hora aí a prêmio. O Abel sabe que não vai cair, então ele tem tranquilidade para trabalhar o jogador, para ter paciência, aí põe no banco, volta, não queima jogador, que se é um técnico que está ameaçado o tempo inteiro, o técnico também começa a pensar na sobrevivência dele. Aí ele começa, não, pô, esse cara aqui não está rendendo, mas se eu insistir com esse cara, eu vou cair eu junto com ele. Então, eu não posso dar muito tempo, eu vou ter que me virar aqui, senão eu não vou ficar, então vai cair todo mundo. No Palmeiras o Abel sabe que não vai cair, então ele trabalha tranquilo. Não, beleza, o Vitor Roque precisa de um tempo, vai ter um tempo. O Flaco Lopes demorou um pouquinho, beleza. Felipe Anderson, agora tá tendo uma sequência de titular, não acertou logo de cara, ok, tem alternativa, vou fazer de outro jeito, vou montar o time de outra maneira. Então no Palmeiras tem essa tranquilidade, mas acho que a cobrança maior era do próprio jogador com ele mesmo. E isso às vezes é até mais difícil do que uma cobrança externa, né, de alguém em relação ao seu desempenho. E aí o Vampeta, como jogador, pode falar bem essa questão aí de confiança, de cobrança também. Pois é, eu concordo com o Bruno Prado. O Palmeiras é um exemplo de gestão. Eu penso, né? Eu lembro, melhor dizendo,
Me lembro que recentemente a torcida do Palmeiras já estavam pedindo a cabeça do Abel e a cabeça da Leila, por alguns resultados ruins, né? O Palmeiras passando por uma reestruturação, reformulação do elenco, e é natural esses resultados ruins. Mas por que o Palmeiras é um exemplo de gestão? Porque o Palmeiras, ele dá tempo para o treinador trabalhar. O Palmeiras não tritura treinador por causa de maus resultados, né? Como os demais clubes fazem. Aí pega uma sequência de 5 derrotas, 10 derrotas, já manda o treinador embora. O Palmeiras não faz isso. O Palmeiras trabalha com essa boa administração da Leila, dando tempo para o treinador trabalhar. E o treinador, tendo tempo, ele também vai entender que o jogador precisa de um tempo para se readaptar. O Vitor Roque está tendo que se readaptar ao futebol brasileiro. Saiu do futebol brasileiro muito novo, foi para a Europa, não deu tão certo assim. Está voltando. Custou uma grana violenta para o Palmeiras e é óbvio que ele vai precisar de tempo para se readaptar ao futebol brasileiro. Ele estava em um mercado totalmente diferente, um futebol totalmente diferente do futebol brasileiro, né? Ele foi para lá cedo, se adaptou ao futebol europeu e agora volta para o Brasil, precisa de ter tempo para se readaptar ao futebol brasileiro. A torcida do Palmeiras nem sempre é muito paciente, mas o bom é que o Palmeiras tem uma administração responsável, uma administração profissional, né? Uma administração que tem paciência de esperar, de dar um tempo para o treinador, né? Deixar o treinador trabalhar em paz, não coloca a faca no pescoço do treinador, né? Então, é o que o Bruno Prado falou, o Abel trabalha com tranquilidade no Palmeiras, porque ele tem a confiança da Leila, e essa confiança do treinador, ele acaba repassando essa confiança para os jogadores que de repente não estão indo tão bem. É o caso do Vitor Roque, não estava fazendo os gols que o Palmeiras precisava, ele precisava desse tempo de readaptação ao futebol brasileiro, e o treinador foi dando esse tempo para ele, mantendo na equipe, e ele já fez o primeiro gol, obviamente que era um gol de certa forma fácil de se fazer, mas o que se espera de um centroavante é que ele esteja no lugar certo e na hora certa, na sua posição. E ele estava ali na posição de centroavante para fazer o gol. Eu vi um comentário do Pilhado de que o Vitor Roque vem para substituir o outro jogador do Palmeiras, ele me fugiu o nome agora. O Estevão, mas são posições totalmente diferentes. E eu não vejo o Vitor Roque hoje substituindo o Estevão. Não vejo. Eu não sei se o Pilhado estava falando no sentido de protagonismo, talvez seja nesse sentido. De repente o Vitor Roque tenha vindo para o Palmeiras para assumir o protagonismo que o Estevão está saindo. Né? E que ele tinha esse protagonismo até agora, vai sair, vai para a Europa, e o Vitor Roque vem para assumir esse protagonismo dentro do clube. Se for nesse sentido, está tudo certo. Agora, no sentido de posições em campo, de funções em campo, são funções totalmente diferentes. Não tem nada a ver. O Estevão joga bem aberto ali pelo lado direito. O Vitor Roque, quando não centralizado, ele joga um pouco aberto pela esquerda. Então são funções para mim diferentes, né? E você que é palmeirense, o que você acha dessa situação? O Palmeiras, só deixando claro que para mim o Palmeiras hoje é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, tá? Tem elenco para isso, né? Tem jogadores de nível altíssimo, tem um banco que o treinador tem condições de mudar uma partida com o banco que tem, com as reservas que tem. Então o Palmeiras tem condições tranquilamente de ser campeão brasileiro. Para mim, as duas equipes aí que são favoritas ao Campeonato Brasileiro esse ano é o Palmeiras e o Flamengo. Tem elenco para chegar lá. O que vier além disso vai ser uma zebra muito grande no nosso Campeonato Brasileiro. Mas e você que é palmeirense, o que você acha disso tudo aí, da minha opinião, da opinião do pessoal aí da Jovem Pan Esportes? Deixa aí o seu comentário, a sua opinião também nos comentários, deixa o seu like,
Ative o sininho das notificações e não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal porque isso é muito importante. Compartilha esse vídeo, que essa notícia importante aí do Palmeiras. O que você acha de tudo isso?